Secretaria Estadual de São Paulo de Saúde sobre coeficientes, cálculo de coeficientes, tá? Vamos lá. Epidemiologia, cálculo de coeficientes de epidemiologia. Vamos ler tudo aqui direto. Medidas de frequência de doenças. Aí vai ter um monte de cálculos aqui. Medidas de frequência de doenças, descrever as condições de saúde da população, medindo a frequência com que ocorrem os problemas da saúde em a população humana em um dos objetivos. É um dos objetivos da epidemiologia. Para fazer as mensurações, utilizamos as medidas de incidência e prevalência. A incidência diz respeito à frequência com que surgem novos casos de uma doença no intervalo de tempo, como se fosse um filme, sobre a ocorrência de doenças na qual cada quadro pode conter um novo consumo, um novo caso ou novos casos. É por conseguinte de medida dinâmica. Vemos como calcular a incidência. Número de casos é igual para calcular a incidência. É assim, incidência é igual ao número de casos novos, multiplicado pelo constante de pessoas expostas ao risco do mesmo período. Ou seja, das pessoas que estiveram ao risco, sobre vezes quantos casos teve. E essa é a incidência. Imagine como exemplo que entre 400 crianças cadastradas na estratégia de saúde de família e acompanhadas durante um ano, foram diagnosticadas neste período 20 casos de anemia. Tá aí qual seria o cálculo? É igual a 20 dividido por 400. Se lembra que o 20 é o número de casos, dividido por 400, que seria o número de pessoas expostas, que são as 400 crianças. Eu falei multiplicação, mas é dividido, né? E isso vai dar igual a 0,05. 5%. De 400 é 20, né? Daí, essa é a taxa de incidência. Incidência é 5%. Dividiu novos casos pelas quantas foram atendidas. 20 casos contra 400 crianças atendidas. E isso vai se repetindo esse estilo mesmo em todos os outros cálculos de coeficientes. É um número que eles vão dar. Eles vão explicitar aqui um tipo de número, tipo esse de novos casos. Dividir por alguma coisa, algum multiplicador, tipo de estado, a população, 1000 habitantes, entende? Bom, vamos lá. Multiplicando 1000 constante nos dará o seguinte taxa de incidência: 50 casos novos de anemia por 1000 crianças por ano. Entende? Entendeu? Basicamente usou 0,05 contra um multiplicador constante. Isso é o índice. Vai dar igual aqui a cada ano, entre cada 1000 pessoas, provavelmente, se lembra que isso aqui é só um dado teórico, provavelmente vai ter 50 casos dessa doença. Bom, continuando. Os casos novos ou incidentes são aqueles de observação, mas que adoeceram no decorrer desse período. Para que possam ser detectados, é necessário que cada indivíduo seja observado no mínimo 2 vezes ou que se conheça a data de diagnóstico. Já a prevalência se refere a um número de casos existentes de uma doença de um dado momento ou é uma fotografia sobre a sua ocorrência. Sendo assim, uma medida estatística, os casos existentes são daqueles que adoecem em algum momento do passado, somados nos casos novos dos que ainda estão vivos e doentes. Agora, medidas de prevalência. Prevalência pontual ou instantânea. Frequência de casos. A prevalência pontual ou instantânea é a frequência de casos existentes de um dado instante no tempo. Ou seja, quantos foram os casos num determinado dia. Determinado dia, como o primeiro dia ou último dia do ano. Segundo é a prevalência de período, que você coloca um período específico, por exemplo, um ano, a frequência de casos existentes no período de um ano. E a prevalência na vida, ou seja, a prevalência de pessoas que apresentaram pelo menos um episódio dessa doença ao longo da vida. Ao contrário da incidência, para medir a prevalência, os indivíduos são observados de uma única vez. E o cálculo seria prevalência, no que seria o número de casos existentes em determinado período. Se lembra que falou os períodos, né? Ou um dia, ou um período específico, tipo um ano, ou a vida inteira. Daí você coloca esse número que tem de casos nesse período específico e divide ele pelo constante de número de pessoas na população no mesmo período. De novo, a mesma suposição. Suponha que em determinada semana, se especificou o número de casos nesse período, semana, todas as crianças fizeram exames laboratoriais.
Das 400 crianças, no mesmo caso de antes, foram encontradas 40 com resultados positivos para Ascaris lumbricoides, ou seja, uma doença verminal. Daí, cálculo de prevalência de verminose seria 440 dividido por 400, ou seja, uma prevalência de 10%. E, de novo, você usaria uma constante de multiplicador para ver quantas pessoas de multiplicação. Claro que o constante diferencia em cada caso, mas para a prevalência, no caso aqui, você usaria o 100 carinhas, ou seja, a cada 100 crianças, tem 10 vão ter essa doença. Bom, a prevalência é alimentada pela incidência. Por outro lado, dependendo do agravo da saúde, as pessoas podem se curar ou morrer. Quanto maior é mais rápida a cura, ou quanto maior e mais rápida a mortalidade, mais se diminui a prevalência, que é uma medida estática, mas resulta na dinâmica entre adoecidos, curas e óbitos. Portanto, entre os fatores que aumentam a prevalência, podemos citar a maior frequência que surgem novos casos, incidência, a melhoria do tratamento prolongado se o tempo de sobrevivência, porém, sem levar a cura, aumento de duração de doença e diminuição de prevalência pode ser devido, quer dizer, isso é casos de aumento, melhoria de tratamento e outro carinha. E os casos de diminuição é a redução de números de casos novos, atingindo o meio ante a prevenção primária, conjunto de ações que atuam sobre os fatores de riscos e que visam evitar a instalação das doenças na população através das medidas de promoção da saúde, proteção específica, e a outra que diminui é a redução de tempo de duração dos casos, atingida através da prevenção secundária, que a gente viu isso aqui, a prevenção no conteúdo aqui da epidemiologia mesmo, só para lembrar. A primeira área é a antes de ter doença, a segunda é durante a doença, e a terceira é depois da doença, quando tem sequelas. Ou seja, na primária você faz coisas ou para de se expor a uma coisa que vai criar a doença. O segundo é quando está cuidando, ou seja, eles têm uma cura, né? Por isso que acontece essa redução de tempo de duração dos casos. Conjunto de ações que visam identificar e corrigir aqui tem uma explicação, olha. Prevenção secundária. É o conjunto de ações que visam identificar e corrigir o mais precocemente possível qualquer desvio de normalidade, seja por diagnóstico precoce ou por tratamento adequado. O tempo de duração dos casos também pode ser reduzido em razão de óbito mais precoce pela doença. Que é meio triste, né? Em questão, ou seja, um menor tempo de sobrevivência. Entre os principais usos de medidas de prevalência estão o planejamento de ações de serviços de saúde, previsão de recursos humanos e diagnósticos terapêuticos, por exemplo. Um conhecimento sobre a prevalência da hipertensão arterial entre os adultos de determinada área de abrangência pode orientar um número necessário de consultas de acompanhamento, reuniões, grupos de promoção de saúde e previsão de medicamentos para hipertensão da farmácia da unidade de saúde. Entendeu? Bom, né? Quando se ensina, aprende, né? Usando exemplo, já que falou aqui de hipertensão, se tem muitos casos de hipertensão, você vai lá e coloca mais médico de hipertensão lá. Daí, com certeza, se tiver os mais médicos de hipertensão, vai com certeza seguir cobrir todas as casos de hipertensão, né? Depois disso, a incidência, por outro lado, é mais utilizada para investigações etiológicas para elucidar as relações de causa e efeito, avaliar o impacto de uma política, ação ou serviço de saúde, além de estudos de prognóstico. Um exemplo é verificar se o número de casos novos, que seja a incidência de hipertensão arterial sistêmica, declinou depois de implementação de determinadas medidas de promoção da saúde como incentivo de uma dieta saudável, realização de atividade física e combate de tabagismo ao bairro. A partir de algumas variações de conceitos de incidência, podemos chegar aos conceitos de mortalidade, letalidade e mortalidade. Mortalidade é a medida muito utilizada como indicador de saúde. E é calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco. Mortes por população. E a letalidade é uma medida de gravidade da doença. Ou seja, é calculado dividindo-se o número de óbitos por determinada doença. Você lembra que a mortalidade foi só a quantidade de mortes, não é especificada alguma coisa. Mas enquanto isso, é diferente disso, a letalidade especifica a morte e alguma doença. Ou seja, você tem que dividir
o número de pessoas que morreram dessa doença por o quê? Por determinada doença, pelo número de casos da mesma doença. Ou seja, você divide o número de pessoas que morreram pelo número de casos que teve. Algumas doenças apresentam letalidade nula, como por exemplo a escabiose, que tem 0%, nunca ninguém morreu de escabiose, enquanto que outras têm uma letalidade muito maior, por exemplo, a letalidade da raiva humana. A raiva humana tem letalidade de 100%. Se você for contaminado por raiva humana, você vai morrer. Louco. Os, coefici os coeficientes mais utilizados na área de saúde baseiam-se em dados. Baseiam-se em dados sobre doenças. Opa! Cadê? Baseiam-se em dados. Eu li muito lerdo, né? Volta. Mas utilizados na área de saúde, baseiam-se em dados sobre doenças, morbidade e sobre eventos vitais, nascimentos e mortes. Tá. Próximo ponto, o coeficiente que mencionou agora, morbidade. Morbidade e doenças. O coeficiente de morbidade representa o risco de ocorrência de casos novos de uma doença na população e pode ser calculado com regra de 3. É usada uma regra de 3 para calculá-lo, através de seguinte fórmula. Casos novos da doença em determinada comunidade, multiplicado pelo tempo, quer dizer, casos novos em uma determinada de tempo, multiplicado por um tempo de população, 100, dividido pela população da área do mesmo tempo. Na verdade, eu não entendi o cálculo que está escrito aqui, está meio estranho o cálculo. Próximo, o coeficiente de prevalência de doença. Representa o número de casos presentes novos mais antigos. A incidência, se lembra que a gente falou como é que é a incidência e como é que é a prevalência. E agora, por isso que tem a regra de 3, né? Por causa que coloca lá no meio do treco uma segunda divisão, né? Da doença. Bom, representa prevalência da doença, representa o número de casos presentes novos mais antigos em uma determinada comunidade no período de tempo especificado e representa por casos presentes de doença em determinada comunidade contra o tempo vezes multiplicado por tempo dividido pela população do mesmo tempo. Cara, isso aqui não está sendo seguido. Bom, que a forma está escrita de um jeito estranho aqui, não estou entendendo. Bom, para comparar o risco de ocorrência de doença entre populações, usamos dessa forma o coeficiente de incidência, pois este estima o risco de novos casos de doença de uma população. O coeficiente de prevalência é igual ao resultado do coeficiente de incidência multiplicado durante a medida de doença. Portanto, o coeficiente de prevalência é igual ao coeficiente de incidência multiplicado pela duração média da doença. Eu acho que é multiplicado, porque o símbolo está muito estranho isso aqui. De fórmula, acima fica evidente que a prevalência, além dos casos novos que acontecem, a incidência é afetada também pela duração da doença, o qual pode diferir entre comunidades devido a causas ligadas à qualidade de assistência à saúde. Acesso a serviços de saúde, condições nutricionais da população, etc. Assim, quanto maior a duração média da doença, maior será a diferença entre a prevalência e a incidência. A prevalência é ainda afetada por casos que entram na comunidade, por casos que saem e emigram, por caras e por óbitos. Dessa maneira, temos como entrada na prevalência os casos novos, incidentes e os imigrados, e como saída os casos que curam, morrem e os que imigram. Assim, a prevalência não é medida de risco de ocorrência de doenças na população, mas pode ser útil para os administradores da área de saúde para o planejamento de recursos necessários, leis hospitalares, medicamentos, etc., para o adequado tratamento da doença. Próximo ponto, o coeficiente de letalidade. Lembra que a gente falou que letalidade é quando usa a morte especificada para uma doença. Bom, representa a proporção de óbitos entre casos de doença, sendo um indicativo de gravidade de doença ou agravo da população. Isso pode ser uma característica da própria doença. Por exemplo, a raiva humana é uma doença que apresenta 5% de letalidade. Ou os fatores que aumentam ou diminuem a letalidade da doença na população. Condições socioeconômicas, estado nutricional, acesso a medicamentos, por exemplo, é dado pela relação de mortes devido à doença X em determinada comunidade, ou seja, o cálculo direto de letalidade em determinada comunidade em certo tempo, multiplicado pelos casos da doença na mesma área e tempo. Bom, eu entendi. Seu resultado é dado, portanto, sempre como um percentual. Não deve ser confundido com o coeficiente de mortalidade geral, que é dado de 1.000 habitantes. É representado um risco de óbito na população. A letalidade, ao contrário, representa o risco que as pessoas com a doença.
tem de morrer por essa mesma doença. Agora, como é que calculo? Agora foi a letalidade, agora da mortalidade. Coeficiente geral de mortalidade, CGM. E para terminar, vai ter os trequinhos de óbitos de recém-nascidos. Mortalidade, né? CGM representa o risco de óbito de comunidade. É expresso por uma razão que pode ser calculada com todos os demais coeficientes também através de regra de 3, sempre se numa população de 70 mil habitantes tenha tido 420 óbitos em 1000 habitantes, terei x, que é igual a, sendo o x, acho que por isso que fica especificando o x aqui várias vezes nas representações dos marcações das cálculos. O x que está representando aqui é o igual, sabe? O número que a gente não sabe. Eu não sei a mortalidade, eu não sei a mortalidade. Então, como todos os demais coeficientes, também é a regra de 3, habitantes, tem 400 mil e 1000 habitantes. Sendo o x o parâmetro que permitirá comparar com outros locais e outros tempos. Ei, vou na casa da vovó, tá? Quer levar... Você vai de carro? Vou com o tio Camilo. Leva alguma coisa da cesta básica, né? Você trouxe cesta básica? Ainda tá aqui? Cadê? Tá debaixo da mesa. Você ganha a cesta básica ou você ganha? Como assim cesta básica? Você compra? Eu ganho um pacote de produtos, eu te mostrei isso, né? Tinha arroz, feijão, óleo. Tá, eu levo. Você consegue carregar? Acho que sim, eu vou olhar. Voltando. Este coeficiente, no entanto, não é muito utilizado para comparar o nível de saúde de diferentes populações, pois não leva em consideração a estrutura etária dessas populações. Se a população é predominante jovem ou idosa, um coeficiente geral de mortalidade alto para uma população mais idosa significa apenas que as pessoas já viveram o que tinham para viver, e por isso estão morrendo. Já para uma população mais jovem, estaria significando mortalidade prematura. Para a comparação de duas ou mais populações com diferentes estruturas etárias ou de sexo, a necessidade de padronizar os coeficientes, tendo como referências uma população padrão, geralmente a mundial, quando se comparam diferentes países ou nacional, quando se comparam diferentes locais do mesmo país, mas isso não será abordado aqui. A respeito da padronização, ver Labrente. Óbitos de menores em determinada comunidade em ano, dividido por 1000 para x. Nascidos vivos na mesma comunidade e ano. Cuidado especial deve ser tomado quando se vai calcular o coeficiente de mortalidade infantil em uma localidade, pois tanto o seu numerador, óbitos menores de 1 ano, como o seu denominador, que são os nascidos vivos, podem apresentar problemas de classificação. O que significa problemas de classificação? Significa que tem muitos problemas quando faz colocar no sistema de informação. Por exemplo, as pessoas que foram nascidas, o bebezinho nasceu, mas ele estava vivo quando nasceu, ou seja, ele tinha algum treco que representa a vida, tipo, ele respirava ou ele tinha batimentos cardíacos, alguma coisa desse tipo, ele é considerado vivo. Mesmo que ele morra depois, algum tempo depois, ele é considerado como nascido vivo, entendeu? E depois também tem o treco de pessoinhas que conseguiram sobreviver, mas elas não sobreviveram por uma certa quantidade de tempo. O treco é 27 anos, quer dizer, 27 dias, que é um mês, se conseguiu sobreviver mais que isso. E se ela conseguiu sobreviver mais que isso, mas não conseguiu sobreviver até um ano, também. Então, ou seja, quando um bebê nasce, existem quatro classificações específicas para ele, para colocar no banco de dados. Que, claro, todos eles vão ter várias especificações. Bom, para evitar esses problemas, o primeiro passo é verificar se as definições citadas pela Organização Mundial de Saúde, 1994, estão sendo corretamente seguidas por quem preencheu a declaração de óbito da criança. Essas definições são as seguintes. Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez, de um produto de concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, tal como batimentos do coração, pulsações de cordão umbilical ou movimentos efetivos dos músculos da contração voluntária, estando ou não cortado o cordão umbilical e estando ou não desprendida a placenta. Sobre óbito fetal,
Agora tem as definições. Óbito fetal é a morte do produto de concepção antes de expulsão ou de extração completa do corpo da mãe, independentemente da duração da gravidez. Índice óbito se o feto, depois de separação, não respirar nem apresentar nenhum outro sinal de vida, como batimento de coração, pulsações ao cordão umbilical ou movimento efetivos dos músculos de contração voluntária. O óbito infantil é a criança que, nascida viva, morreu em qualquer momento antes de completar um ano de vida. Dessas definições, fica claro que uma criança que nasceu viva, nem que tenha apresentado apenas os batimentos de cordão umbilical e morrido em seguida, deve ser considerada como um óbito de menor de um ano e entrar no cálculo de coeficiente de mortalidade infantil. Nesse caso, deve ser emitida uma declaração de nascido vivo e uma declaração de óbito indicando que se trata de um óbito não fetal, providenciando os respectivos registros de nascimento de óbito e o cartório ou registro civil. Próximo. O coeficiente de mortalidade infantil pode ainda ser dividido em coeficiente de mortalidade neonatal, que são as coisas que eu falei agora há pouco. O neonatal é que nasceu, sobreviveu ao nascimento. Você lembra que o nascimento é extremamente difícil. Sobreviveu ao nascimento, mas só conseguiu sobreviver por 27 dias, seja o neo. Depois tem o coeficiente de mortalidade pós-neonatal. Ele sobreviveu mais de 28 dias, mais de 27, né? 28 dias até 364 dias, ou seja, conseguiu sobreviver pelo menos quase um ano. Também se chama infantil tardia. Bom, o coeficiente de mortalidade neonatal pode ainda ser subdividido ou em coeficiente de mortalidade neonatal precoce, de 6 dias inclusive. Coeficiente de mortalidade neonatal ainda tardia de 7 a 27 dias. Bom, essa divisão se relaciona à idade da criança quando morreu. Deve-se à observação de que no período neonatal predominam-se as causas ligadas a problemas de gestão e do porto, causas perinatais e anomalias congênitas, e de que no período pós-neonatal prevalecem as causas de morte relacionadas ao meio ambiente e às condições de vida e de acesso aos serviços de saúde, doenças infecciosas. Pneumonias e diarreia. Dessa forma, nos países desenvolvidos, onde a mortalidade infantil é baixa e problemas relacionados ao meio ambiente já se encontram quase totalmente resolvidos, o componente neonatal predomina, enquanto em muitos países pobres ainda prevalece o componente pós-neonatal. Coeficiente de mortalidade perinatal, né? Mais tempo ainda. Os óbitos fetais a partir do 22 semanas de gestação. Sabe, antes de nascer. Óbitos menores de 7 dias de vida, nascidos de vida, próximo coeficiente de mortalidade materna. Os óbitos devidos a causas ligados à gestação, parto e puerpério. Multiplicado pelo 100 mil. Nascidos vivos, mesmo na mesma comunidade e ano. Para fins de comparação internacional, somente as mortes ocorrem até 40 dias após a morte ou entram em cálculo de coeficiente. Coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis, óbitos devido às doenças e parasitárias dividido por 100 mil. População estimada para o meio do ano da mesma área. E agora, para terminar, só o coeficiente de natalidade. Nascidos vivos em determinada área dividido por 1000. Simples assim. Dividido pela população da mesma área no mesmo período. Cabe aqui ainda a definição de indicadores para assistência médica. Mas isso eu vou fazer em outro vídeo. Tchauzinho.